365 Não temas, 19 de janeiro. Esther, capítulo 4, versículo 16. Vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. O livro de Esther está fortemente ligado ao tema. Mesmo que você não irá encontrar de forma explícita, de modo preciso, as palavras não temas, elas estão aí, nas entrelinhas de todo o livro, para encorajar a todo leitor. Um registro autêntico de um livramento tão poderoso diante da ameaça de um genocídio do povo judeu no exílio. Foi tão impressionante que a alma nacional judaica até hoje comemoram a festa de Purim, de uma maneira solene, para dar graças a Deus pelo livramento e salvação. Não há uma única referência ao Deus de Israel. Talvez o livro foi escrito numa época em que era extremamente perigoso confessar abertamente a adoração a Jeová. Mas é impossível não perceber a ação da mão invisível do Eterno, levantando 2 libertadores, Mordecai e Esther, em um império persas, no reinado de Xerxes. Esther foi uma criança judia, órfã, que cresce sendo amparada por seu primo Mordecai. Não havia nenhuma palavra profética sobre ela, mas pelo seu caráter humilde e submisso, pelo seu coração íntegro, que sempre atentou para os conselhos e ensinos de seu mentor, ela encontrou seu destino. Venceu grandes desafios que lhe poderia provocar medos paralisantes. Ao enfrentar as situações, venceu corajosamente a dor da orfandade. Venceu o medo de assumir a sua identidade. Venceu o medo da condenação da morte. Enfim, arriscou sua própria vida em favor do seu povo. Povo que sempre foi odiado e perseguido. E nesse contexto, o personagem Amã é a representação inimiga do povo de Deus. Um amalequita que influenciou o rei para assinar um decreto onde todos os judeus do reino seriam assassinados. E foi por essa razão que os judeus lamentavam-se. Vestiram panos de saco e, juntamente com Mardoqueu e Esther, clamaram, jejuaram por 3 dias. Grande foi a aflição. Não há dúvida que o povo trouxe à memória as promessas que Deus fizera a Israel. Não há dúvida que foram dias de orações como essas. Senhor Deus, como fizestes no passado, os seus muitos livramentos, manifesta hoje também. Parece que vejo Esther em sua recâmara se humilhando na presença de Deus. E mesmo não sabendo como orar ou pedir, e mesmo não sabendo como seria o seu entrar e o seu sair, pôde experimentar a ajuda sobrenatural do Espírito Santo que nos fortalece em nossas fraquezas. Intercedeu por ela e pelo povo, com gemidos inexprimíveis. Ao findar do tempo do jejum, ousou confiar em Deus. Enquanto se vestia de suas vestes reais, ali já não era mais a rainha. Ali estava
a noiva mais rica, mais bela, mais brilhante, mais adornada, ela era a noiva de Cristo. A Trindade a cobriu. A intensidade das suas emoções, do medo, da insegurança, a sudorese, os batimentos cardíacos acelerados ficaram para trás. Tudo foi entregue no período da humilhação e do quebrantamento no jejum. Agora, a cada passo que ela dá em direção à sala do rei, o seu coração firme está no amor de Deus. Bate forte com ousadia. Ao olhar os olhos do rei, alcança o favor, a graça, a misericórdia. O rei, ele foi iluminado pela luz que estava nela. Ele não ficou confundido em sua decisão. Estendeu o cetro de ouro, símbolo do seu poder, oferecendo a ela justiça. Cetro estendido resultava em vida e favor. Cetro recolhido resultava em morte, desfavor, punição, vergonha, humilhação, derrota. O coração do rei se derrete mais uma vez de amor por ela. Esther foi recompensada por temer a Deus e não a homens. Foi coroada para um propósito além do que ela poderia imaginar. Compreendeu a razão da coroa quando se posicionou como uma intercessora. Mesmo que isso poderia lhe custar a sua própria vida. O desígnio divino se cumpriu através da sua entrega. Hoje, gerações podem louvar obras do Senhor. Hoje, gerações podem contar os livramentos. Hoje, gerações podem celebrar festas. Porque uma jovem pôde interferir no extermínio de sua nação. Não temas hoje as grandes crises e desafios que, na verdade, altamente são aterrorizantes. Se levante com coragem, como uma representante do reino, vestida de unção real. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, estende seu cetro de justiça sobre ti. Te faz entender que és filha de Deus, noiva do Cordeiro e templo do Espírito Santo. As portas das oportunidades estão abertas para você. O que fez Esther entrar na presença do rei foi a consciência do perigo de morte. Há uma ameaça, há uma tragédia anunciada. Você tem essa consciência? Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Esteja decidida a imitar a fé de Esther. As dificuldades, o drama que tiver que enfrentar, saiba que depois que enxugar as lágrimas do seu clamor, no seu levantar não estará só. O Senhor está presente e age em teu favor. A justiça prevalecerá sobre a injustiça. O Senhor te coroará com honras e glórias. Não temas.